Olá! O mês de setembro chegou e ele representa a chegada da primavera. Um momento de beleza, um momento onde as flores desabrocham, um momento onde a vida se renova. Será que foi por isso que, coincidentemente também, o setembro significa um mês de alerta, de conversa, de luta pela vida? Nós estamos hoje aqui no Papo de Psiquê, abrindo espaço para falarmos sobre o Setembro Amarelo, um mês que tem como objetivo alertar a todos nós sobre a importância da vida e, principalmente, sobre a necessidade de estarmos atentos e atentas àquele sentimento de desistência, que aqui nós conceituamos como suicídio. Sim, precisamos falar sobre este tema. E com todo o respeito, com todo o carinho que ele pede, porque cada um de nós, um dia, pode ter um sentimento de menos-valia, até de desistência da vida, por algum motivo, às vezes uma carga tão pesada que a gente acha que não vai dar conta. E o que nós queremos no nosso Papo de Psique de hoje é fazer uma grande ode à vida, falando também sobre esperança para todos nós. Setembro Amarelo é o assunto de hoje e nós trouxemos para conversar com a gente uma psicóloga para a gente trocar ideias. Mas eu queria trazer alguns dados que podem embasar o nosso assunto e a gente vai trazer esses dados já com ela aqui conosco. A Adriana Barros é a nossa convidada de hoje, ela que é psicóloga e que a gente tem o maior prazer já de trazer aqui para o nosso cantinho. Adriana, seja bem-vinda ao Papo de Psique. Grata, Alexandra, um tema muito necessário de ser conversado de uma forma séria, de uma forma respeitosa, porque a gente sabe que a cada 40 segundos, enquanto a gente está aqui na sua abertura, uma pessoa no mundo tentou tirar a própria vida, não é? E é muito importante a gente saber e deixar aqui para as pessoas que estão acompanhando o Papo de Psique que é possível ajudar, é possível reverter. As pessoas precisam cada vez mais serem escutadas. Suicídio é uma coisa muito séria. Ela é tão complexa que envolve a influência psicológica, biológica, social, cultural, não é? A cada 40 segundos, como eu falei, uma pessoa tenta. Mas é possível se a gente chegar perto, porque as pessoas dão sinais, a gente pode reverter esse quadro. Então é importante conversarmos sobre essa temática. O mês de setembro é dedicado ao Setembro Amarelo, é um mês em que se tem simpósios, palestras, bate-papos como esse, para trazer à luz a consciência do que é tirar a própria vida, trazer a reflexão para as famílias que passam por isso, que muitas vezes se sentem numa culpa. Qualquer um da gente que tem um conhecido, a gente já se sente culpado, não é? E como isso é sério, como isso mexe nas estruturas do mundo, quantos famosos já se suicidaram. Quando você me convidou, eu fui dar uma lida e aí eu vi pessoas que eu nem sabia, famosos que eu nem sabia, que eles tinham a causa-morte deles, suicídio. Uma coisa que a gente sabe, quando, um pouco antes da pandemia, a prevalência era em torno de 6, alguma coisa por cento. No período da pandemia, isso praticamente dobrou. Sabemos ainda que ela tem estabilizado ao redor do mundo, mas no Brasil isso vem crescendo. Devemos ter muito cuidado com os nossos jovens. Entre 15 e 29 anos é onde se tem tido mais ocorrências de suicídio entre jovens e depois a partir dos 70. Não que isso não aconteça em outras idades. É verdade, Adriana. E isso é uma das coisas que eu gostaria da gente dar uma detalhada ao longo do nosso papo de hoje. E você trouxe dados, eu também fui dar uma pesquisada, e os dados realmente, eles são, como é que eu vou dizer? Eles nos chamam a atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente 700 mil pessoas desistem da vida.
É muita gente. Muita gente. É praticamente uma a cada 100 mortes que são registradas em todo o mundo. Quando a gente traz isso para o recorte do nosso país, o dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o dado que ele trouxe, que foi divulgado em julho do ano passado, 2022, mostrou que 16.200 casos de suicídio foram registrados no Brasil. Isso significa registrado. Isso registrados, fora aqueles que a gente não tem registro, porque a gente sabe que existe uma gama, isso é ainda uma subnotificação. Isso. A gente tem certeza disso. Isso significa uma média de 44 pessoas por dia. E quando você... Isso segundo o anuário. Mas esse dado que você trouxe dos 40... A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo deixa de viver, é fato. Eu já vi esse dado também. E aí, assim, Adriana, uma coisa que eu gostaria que a gente conversasse, porque eu acho que não tem ninguém que não tenha algum conhecido, alguém próxima que já cometeu esse ato. Eu tenho, desde a época de adolescência, eu me lembro de um colega do colégio, eu tinha o quê? Acho que uns 15, 16 anos, mais ou menos, e era um colega que andava na turma que eu andava, era de uma turma à frente, mas a gente tinha amizades ali com o pessoal, e ele, num dia do batismo da sobrinha, ele levou todo mundo para o batismo, deixou todo mundo e disse que ia pegar uma coisa em casa. E quando chegou em casa, tirou a própria vida. Eu me lembro que isso foi muito marcante para todos nós, era uma jovem, eu nunca tinha tido contato com isso diretamente, foi o meu primeiro caso, e por isso ele foi tão marcante. Depois disso, infelizmente, pessoas conhecidas e amigos já passaram por essa situação. E aí, Adriana, o que leva, o que a psicologia nos traz como uma explicação para que um ser humano, ele jovem, e aí, como você falou, a gente tem alta incidência hoje, Brasil, Estados Unidos tem altas incidências de suicídio entre jovens. O que leva um ser humano a desistir de estar aqui convivendo com as outras pessoas? Quando você abriu o programa e eu comecei a falar, eu estava dizendo que a complexidade é tão grande que existe uma influência psicológica, biológica, social e cultural. Falando sobre jovens, quer ver uma coisa que é muito perigosa? O bullying. O bullying é algo muito perigoso. O cyberbullying já levou à retirada da vida de muitos jovens. Do ponto de vista da saúde, existem transtornos psicológicos, transtornos psíquicos, que realmente eles podem direcionar uma tendência maior, transtornos relacionados ao humor, à afetividade. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque alguns transtornos, Alexandra, eles levam o ser humano a um impulso. E muitas vezes, quando a pessoa se vê dentro de uma situação cultural, social, reprimida, cobrada, às vezes ela acredita que não vai dar. Então, frente a uma situação de precisar enfrentar um sofrimento, enfrentar uma demanda que requer dela muita força, às vezes ela acredita que não vai conseguir. Então, é importante a gente parar para ver que o suicídio não é só naquela hora. Ele pode ser construído. Como é que essa pessoa foi constituída na sua identidade, na sua formação, na sua história de vida, não é? Às vezes não é só naquele momento. Então a gente precisa estar atento a toda a construção desse indivíduo. Muitos jovens, eu vejo muito a importância da família trazer um diálogo, um acolhimento, um estar perto. A tecnologia ela tem tomado conta da vida de todo mundo. A culpa da tecnologia, claro que não, a gente pode usá-la com muito bom senso. Mas às vezes, quando a gente não tem esse bom senso e ela toma conta de tudo, a gente vive uma realidade paralela.
E Ela está como tomando conta até das pessoas, né? Ela está substituindo pessoas na está? convivência. Exatamente. E aí, como é que a gente pode viver essa vida paralela? A gente precisa viver a vida real. Às vezes, a vida real, ela traz um confrontar do indivíduo com ele próprio. Nós precisamos, Alexandra, de conexão. As pessoas precisam de olho no olho. Então, muitas vezes, a família precisa ajudar esse jovem a lidar com limites, porque limites ajudam na estrutura da personalidade. Então, no momento em que eu não aprendi a ter limites, eu aprendi a ter tudo o que eu quero, em algum momento a vida vai me chamar para a realidade. E como fazer? Porque, veja só, a vida, ela não vai dar tudo o que a gente quer. Existe uma Nunca. coisa, uma palavrinha aí dentro desse contexto que você está falando, que é aprender a lidar com a frustração, Perfeito. a famosa resiliência. E se eu não crio isso na minha criança logo cedo, é a vida que vai ensinar ele? Vai ensinar. E como vai? Então, muitas vezes as pessoas estão nesse processo de pouco conhecimento. Eu diria que o autoconhecimento ele é muito preventivo. Sabe por quê, Alexandra? As pessoas elas dão sinais. Às vezes as pessoas. É muito interessante a gente. A orientação que a gente dá. Se você tem um conhecido, não precisa nem ser tão amigo dele, e você percebe alguns sinais, chega perto, pergunta: olha, eu posso te ajudar de alguma forma? Você quer conversar um pouco? Muitas vezes as pessoas chegam com cobranças, às vezes as pessoas chegam, olha, comigo é assim, conta uma história bem bonita. Não, gente, aquela pessoa está doente. Então a gente precisa chegar com acolhimento. A palavra-chave, a palavrinha-chave é acolhimento. Então, bora chegar perto. Como é que a gente percebe sinais? Eu fico muito Só uma atenta. coisinha, Adriana, desculpa te interromper, mas é porque antes da gente entrar nesses sinais, tem uma coisinha que você falou anteriormente que me chamou a atenção. Você falou que transtornos podem ser desenvolvidos, que podem, de alguma forma, nos levar a essa situação. Eu queria que você falasse primeiro desses transtornos, para que quem estivesse nos ouvindo começasse a fazer conexões, porque às vezes a gente nem percebe que a gente está com algum problema e está dando sinal para o mundo. Né? Então, Isso. eu queria que, se possível, você falasse primeiro que transtornos são esses, e depois a gente falasse dos sinais que eles dão. Olha, é importante a gente ficar atento a pessoas que têm diagnósticos de depressão, não é? Porque muitas vezes na depressão a pessoa tem uma questão química, teve uma alteração química no seu cérebro. Muitas vezes ela não está daquele formato apenas porque ela deseja, não é porque ela quer, ela está doente. Então a gente tem que ficar atento quando uma pessoa está numa depressão, ficando numa depressão maior, uma depressão mais grave, precisa de cuidados médicos, precisa de cuidados do psiquiatra, de um psicólogo, de apoio familiar. A personalidade, o transtorno de personalidade borderline, ele carrega em si um comportamento que pode trazer impulsos. E a gente vê que tem associação, não é? O Algumas que é o pessoas. borderline? É um transtorno de personalidade em que a pessoa ela carrega alguns dentro dos critérios diagnósticos, a pessoa tem que fazer todos aqueles critérios, né, fazer pelo menos um quantitativo, mas dentre eles existe uma necessidade afetiva muito grande. Uma É uma pessoa necessidade extremamente de, carente, eu não diria extremamente, dependente. não necessariamente dependente, mas ele exige muito do outro esse olhar. Ele tem comportamentos, muitas vezes, comportamentos de risco. Ele tem uma Um deles. raiva. Oi? Hum. Tem uma Um raiva. desses comportamentos. Um desses comportamentos. Agora tem que ser um conjunto. A pessoa que teve Sim. raiva, a pessoa que teve. Não, tem que ter um conjunto de sintomas. Isso tem a ver com transtorno de personalidade. Tem também a bipolaridade, não é? A bipolaridade, a gente falou de depressão. Uma pessoa que tem a bipolaridade, ela começou, né, com ou não começou, mas teve um caso, um episódio de depressão e Uhum. teve um episódio de mania ou de hipomania. E às vezes, no momento da mania ou da hipomania, mais fácil da mania, onde ela
sabe? Ela se empodera de uma irrealidade, mas ela se atreve mais, e aí a gente precisa ter cuidado. Se for uma pessoa que fale algo sobre eu não aguento mais isso, eu preferia morrer do que passar por isso, a gente já fica de olho. Então, existe sim a mudança comportamental do ser humano. Então, se você já percebe a pessoa com uma tristeza além do comum, uma melancolia além do comum, uma falta de vontade, bora conversar com essa pessoa para procurar ajuda. Se você percebe que a pessoa tem muitos impulsos, ela não consegue se controlar, não é? Ela exige do universo que o universo esteja a favor dela, com constância. Bora procurar ajuda? Bora procurar. Isso tudo precisa de um diagnóstico. O psiquiatra é a pessoa mais indicada para dar esse diagnóstico, e a psicoterapia vai trabalhar em cima de comportamento. Porque a partir do momento que a pessoa vai tendo consciência da cognição, do seu diagnóstico, do que está acontecendo, ela vai conseguir manejar melhor com as suas emoções. Conhecimento, eu digo que ele é poderoso, ele é feito Waze. Quanto mais eu vou tendo esse conhecimento, até do meu diagnóstico, eu posso lidar, eu posso tratá-lo melhor. Não tem nenhum problema da pessoa ter alguma necessidade de cuidar da saúde. Tudo bem, desde que ela pare para fazer isso. E a família, onde entra? A família precisa estar muito atenta. A família precisa acolher. Eu costumo dizer que tem famílias que precisam fazer determinados berços, botar a pessoa dentro de um berço, quando a dor está muito grande, o pensamento é eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E assim, vamos ter muito cuidado com essa palavrinha julgamento, muito cuidado. Não dá, Alexandra, nem para a gente se julgar, menos ainda para julgar o outro, sabe? Quando a pessoa começa, porque existe a ideação, quando a pessoa começa a planejar o tipo de morte, ela às vezes vai estar ali, muitas vezes ela vai estar ali em silêncio absoluto, mas ela vai dar alguns sinais de mudança comportamental. O que eu Como, por acho exemplo? é esse que eu ia falar agora, o que eu acho muito perigoso, que a gente deve ficar muito atenta, é o isolamento. Quando as pessoas começam a se... Somos seres sociais, sabe? Então, assim, eu começo a ficar isolada. Eu começo a ficar ali no meu universo. Eu não quero mais ter contato com o outro. Tem alguma coisa que está estranha. Então, eu preciso olhar para isso. Jovens, quando começam a usar só mangas compridas, não querem mostrar os braços, é sinal de que pode ter ali uns cortes, não é? Então, assim, a gente precisa estar atento também a esses cortes. É muito comum pacientes com transtorno de personalidade borderline se cortarem, mas todo paciente de transtorno de personalidade borderline vai se cortar, não. Todo corte é um transtorno de personalidade borderline? Não. Às vezes ele está com o desejo de tirar aquela dor dele, né? A dor é tão grande que é como se eu preferisse que a dor viesse para o meu corpo. Aquela dor emocional, não estou conseguindo mais lidar com ela. Então, isso precisa ter ajuda, nitidamente de ajuda. Imagine esse jovem que passa por uma pressão de estudar para entrar na universidade, às vezes numa idade muito tenra, ter que definir o curso que ele quer fazer, às vezes uma pressão familiar por ele fazer um determinado curso, quando ele quer um outro curso. Então, a gente tem que estar atenta, a família tem que estar de olho, não é? Trazer esses jovens. Alexandra, eu me preocupo muito com o que eu tenho escutado dos médicos, matérias que eu tenho lido. Por exemplo, o vapor, que é o cigarro eletrônico. Se você for para uma festa de jovens, você pode olhar ali um percentual gigante de jovens usando o cigarro eletrônico. E cada vez mais os estudos, eles não trouxeram ainda uma pesquisa, porque o tempo é curto, né? Mas você vai vendo aquele crescente e os malefícios que tem em matéria de vício. É muita fissura, é muita fixação. E se você tira o vício, começa toda uma irritação, sabe? Uma abstinência mesmo, que as drogas, de uma forma geral, elas trazem. Adriana, eu acho interessante isso que você traz agora da questão do vício, porque nós, enquanto humanidade, sempre estivemos envolvidos com algum tipo de vício. Sim. Eu acho que cada era, cada geração
ela teve os seus, digamos assim, porque a gente sabe que o vício é uma válvula de escape. Quando a realidade ela está muito dura, eu procuro algo que possa aliviar aquele incômodo interno que eu estou sentindo, que possa me dar um alívio. Por isso que drogas ilícitas, como maconha, uma cocaína e tantas outras drogas como essas, até o próprio álcool, que é uma droga lícita, as pessoas facilmente se tornam tão dependentes. Por quê? Porque quando eu tomo ali, eu fico massa, eu fico de boas, eu fico leve, eu não sinto mais aquela peso, aquela angústia, e aí eu quero cada vez mais aquilo para que eu possa fugir de mim. E o que a gente percebe hoje, e é isso o que eu acho que é muito preocupante, é que a própria tecnologia hoje é um vício. A própria tecnologia, ela é um vício. Eu acho muito interessante, você estava falando aí de matérias, alguma coisa, e de vez em quando eu vejo algumas matérias sobre os jovens asiáticos. Há uma dificuldade tão grande daqueles jovens. Duas matérias me chamaram, assim, várias matérias me chamam a atenção, mas algumas que eu vi nos últimos tempos. Uma, a criação de bonecos e bonecas que substituem o ser humano. Então, tem jovens que casam com essas bonecas e passam a viver como se fosse um cônjuge, marido e tudo. A questão de... agora, mais recentemente, eu vi uma matéria onde os jovens estão com tanta dificuldade de iniciar o namoro que os pais estão se metendo no meio e estão dando o primeiro passo para que esses jovens comecem. E aí não tem como a gente dissociar isso do isolamento que o digital traz para a gente. A nossa geração, creio eu, foi uma geração que brincou na rua, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos nada, a nossa brincadeira era com outras pessoas, era no meio da rua, era subindo em muro, era subindo... E a gente, de uma certa forma, aprendeu a conviver. As crianças hoje, eu vejo pais que brigam para que as crianças se dirijam para brincar com outras crianças, porque elas não querem. Elas acham muito mais negócio. Está aqui, ó. Não querem sair de casa. Não querem sair de casa. Até que ponto isso está contribuindo para a gente criar esse jovem e esse adulto que é isolado e que não vai saber conviver com o outro? Alexandra, você traz uma temática muito importante. Quando você falava da questão dos efeitos dos vícios, eles ativam dopamina, que é o hormônio da felicidade. Se você observar os jogos, até os joguinhos de telefone, Sim. Eles colocam, eu sempre chamo a atenção para isso, eles iniciam colocando uma etapa bem fácil, mas quando você acerta, é barulho, luzinha colorida, bate palma, barulho de moeda, blé, 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 blé. Isso E mesmo. aquilo vai ativando em você uma ideia de, eita, que eu tô é bom, que eu tô é bom. E eu preciso me fortalecer em estar bom de outra maneira, não na ilusão. O isolamento ele é preocupante, sim. Sabe por quê? Por uma coisa básica. Somos seres sociais. Não existe... A gente tem falado muito de empatia, de compaixão. Primeiro que eu só chego na compaixão quando eu chego na empatia. Eu não pulo. Então, para chegar na compaixão, eu tenho que chegar na empatia. Mas eu só chego na empatia se eu tiver conexão. Ser simpático é fácil. Você diz uma fala agradável, ativa um elogio para o outro. Agora, estar com o outro, naquele momento que o outro mais precisa, você precisa ser empático. E você não precisa dar resposta. Olha, isso vai passar. Não diga isso. Diga assim, muito obrigada, muito agradecida por você me permitir estar com você nesse momento de sua dor. Não precisa dizer muitas palavras. Sabe por quê? Palavras, elas não conseguem dizer tudo que a gente sente. E conexão é estar junto, conexão é isso. Então, não tem como a gente fugir dessa regra humana de sermos seres sociais. O isolamento é uma resposta ao adoecimento. Tudo começa por ele. Eu começo num processo de ansiedade. Ansiedade, tudo bem, todos nós temos, mas existe aquele momento em que a gente vai ter transtorno de ansiedade.
É quando não damos mais conta, o que vamos sempre observar é quanto que a situação está trazendo prejuízo para a nossa vida. A minha preocupação é tão grande que eu não consigo mais me desligar dela. E aí eu vou muitas vezes buscar uma válvula de escape, acreditando que aquilo ali vai me aliviar. Olha, a gente precisa se aliviar é na relação com o outro. Nós precisamos do outro. Isso, essa é a nossa condição humana. Se isolar, e a tecnologia tem trazido muito isso, quando éramos crianças, os nossos cuidadores, de alguma forma, também traziam uma certa distração mental para ajudar, né, no educar, que era a televisão. Mas, Isso. Alexandra, hoje em dia, a gente vai para restaurante. E aí você vê crianças com idade muito tenra, que já sabem, né, já têm o uso da tecnologia, e os cuidadores, exatamente, os cuidadores precisam ficar atentos a uma coisa, modelo. Modelo é tudo. Não adianta eu dar um modelo para os meus filhos e lá na adolescência, na vida adulta, querer cobrar deles, porque não vai adiantar. Eles vão, Freud já falava que existe uma compulsão à repetição. E aí, na nossa formação, na nossa identidade, né, no momento em que a gente vai se constituindo, isso vai ser fundamental para eu ser uma pessoa com maior regulação emocional ou não. E se me falta essa regulação emocional na vida, na minha adolescência, na vida adulta, eu sou uma pessoa mais frágil. Eu sou uma pessoa mais frágil. No sentido da vulnerabilidade, nessa vulnerabilidade de ficar suscetível ao que o meio está me ofertando. Essa vulnerabilidade de reconhecer os nossos próprios erros, a nossa fragilidade, essa é boa. Essa vulnerabilidade nos torna forte. Mas aquela vulnerabilidade que me torna alvo, essa tá ruim. Aquela que eu me torno alvo de qualquer pessoa ou qualquer situação chega e me leva rapidamente, essa fragilidade do meu pensar, do meu existir, da minha consciência de quem eu sou, ela pode me adoecer. Precisamos sair do mundo ilusório e viver o mundo real. É no mundo real que as coisas acontecem. Quantos jovens, eles começam um relacionamento afetivo, eu já vi algumas histórias assim, e me doeram muito, e aquele relacionamento não dá certo, não conseguem ter habilidade de lidar com a situação e tentam tirar a própria vida. Muitas vezes eles conseguem. Muitas vezes eles conseguem. Uma vez, Alexandra, eu escutei de uma pessoa que eu não tenho esse estudo, eu não peguei esse estudo. Então, isso aí foi uma curiosidade que me chama a atenção. Uma vez uma pessoa me falou, foi um legista que me falou que existiam dados que, quando eles iam observar muito da forma do corpo se encontrar, eles percebiam posição de arrependimento. Isso é muito sério. Quantas pessoas elas seguiram tendo se arrependido de última hora? Então bastava a gente estar perto. Agora, quando eu digo bastava a gente estar perto, não estou querendo dizer que as pessoas precisam se cobrar para isso, não, porque é uma questão Não. de saúde pública, somos todos nós, é escola, é família, são redes sociais, são amigos. E eu volto a dizer, eu volto a chamar a atenção, o bullying ainda é muito grande. Ainda existem bullying na escola, ainda existem cyberbullying. E as pessoas, os jovens, eles ainda são vulneráveis a esse tipo de prática. E a gente precisa ficar atento a isso. E aí, Adriana, não tem como a gente fazer uma desconexão. Hoje tem a questão do cyberbullying. Você estava falando sobre a questão de viver o real e não viver na ilusão. E aí a gente tem que citar novamente o mundo digital, onde hoje você tem até um mundo fictício, um mundo irreal, onde você forma a sua ideia, onde você pode ser o que você quiser. Ou seja, cada vez mais as pessoas, inclusive os adultos, são levados a viverem uma irrealidade. O que me passa a sensação é de que, com isso, cada vez mais nós temos o que a gente... Eu não sei qual o nome correto para isso, mas eu chamo isso de uma distorção da realidade, inclusive da nossa autoimagem. Perfeito. Eu vejo distorção da nossa autoimagem. Eu vejo pessoas, às vezes, nas redes sociais, tem um filtro no Instagram, por exemplo,
que o nome dele é Barbie. Ah, E eu vejo mulheres que só usam esse filtro e que dá uma distorção da real pessoa, que é uma coisa assim absurda, assustadora. E aí, quando essa pessoa, obviamente, se olha no espelho, que acorda de manhã, que a gente acorda de manhã, todo mundo lindo e maravilhoso, né? Cheio de maquiagem, assim, toda pronta, como nós estamos aqui no vídeo, né? Gente, eu já acordo assim, linda. Né? Aí você acorda de manhã linda e maravilhosa desse jeito, aí vai para frente do espelho, olha assim, meu Deus, tem ruga, tá riando. Ai, meu Deus do céu, não sei o quê. E começa a entrar numa noia, numa paranoia, que vai fazer com que você faça o quê? Você comece a buscar, que eu não sou contra não, viu? Eu também, por dentro eu faço. Pequenas melhorias que você possa se manter jovem, porque a gente sabe que nós, mulheres, devido à menopausa, nós temos uma decadência sim, física acelerada antes do tempo, que hoje eu entendo porque é que os homens ficam, teoricamente, um pouco mais jovens do que a gente, mesmo na fase adulta, mas isso é em decorrência da menopausa, que acaba isso. com a nossa produção hormonal e vai acabando com o visual feminino. Então, óbvio que isso não é fácil da gente lidar, mas daí é você partir para uma distorção que faz com que cada vez mais você tente buscar a pessoa daquele filtro. Isso é um problema cognitivo. Isso é uma distorção cognitiva, uma distorção corporal, como você colocou. E assim, o Byung-Chul Han, você sabe que eu gosto muito dele, Uhum. ele no livro dele, Sociedade do Cansaço, ele fala que a gente está adoecendo pelo excesso de positividade. A gente precisa ser visto a todo instante como algo que não é real. Precisamos Uhum. aceitar a nossa idade, precisamos aceitar a nossa condição. Não estou falando de aceitação passiva, não. Estou falando Sim, assim, vamos melhorar, vamos cuidar do nosso organismo, mas não dá para negar a nossa existência, Alexandra. Quanto mais se nega, mais se sofre. Existe uma coisa chamada ditadura da beleza. Essa isso. ditadura, essa vida instagramável, que as pessoas acreditam que ali é uma grande realidade, só faz elas ficarem mais aprisionadas. Precisamos ser livres. E nós somos livres a partir do processo em que a gente se aceita. Inclusive, a aceitação é pré-condição de mudança. Tudo que eu aceito, eu posso mudar. Mas quando eu fico Perfeito. aprisionado àquilo, eu vou para onde? Você usou uma palavra mágica no começo do nosso bate-papo, que foi frustração. Precisamos aprender a nos frustrarmos, porque a vida vai trazer perdas, sejam perdas de pessoas queridas, perdas de projetos, mas a vida também vai trazer muitos ganhos. A vida vai fazer com que a gente possa, olha, Alexandra, eu vou lhe dizer uma coisa, o que a gente tem, que eu considero de maravilhoso na nossa vida, é a nossa capacidade de pensar. E nós estamos ofertando isso para as inteligências emocionais. Desculpa, inteligências Artificiais. artificiais, querendo que elas agora pensem por nós. Não queremos. Todo esse processo precisa estar a nosso serviço, não nos escravizando. Então, hoje em dia, qual é o jovem que tem hábito de escrever? É tudo digitalizado. A digitalização está tomando conta do mundo e nós estamos permitindo. Como é que está a minha capacidade de pensar, de querer escrever um texto, de ler, de me conectar a uma vida real? Né? Eu estou buscando algo que faça isso por mim. E faz direitinho, viu? Porque, pelo que a gente sabe, escreve livros, faz coisas maravilhosas. E cadê a minha Passa até autoria? em teste da OAB, pense. Olha para isso, que negócio sério. A inteligência artificial está muito sabida, né? Então a gente precisa Não usar ela está. a nosso favor, não para que a gente seja escravo dela, para que a gente acomode a nossa cognição. Então, eu concordo com você. Isso é adoecedor. Quanto menos a gente se olha, quanto mais nos olhamos de uma forma distorcida, a gente sabe que a cognição regula a emoção e, consequentemente, o nosso comportamento. Então, quanto mais essa cognição está distorcida, mais isso vai trazer para a gente um desconforto emocional e um comportamento que responde a tudo isso. Então, a gente precisa sim, estamos num processo de saúde mental que precisa de cuidados. A saúde mental do ser humano, de uma forma geral, e aqui no Brasil, principalmente pós-pandemia, aumentou a ansiedade, aumentou a depressão, síndrome de burnout. Alexandra, eu fiz o meu mestrado em 2010, eu defendi, e falei sobre síndrome de burnout. Você acredita que quando eu voltei para o Brasil, poucas pessoas sabiam que era isso?
eu ficava impressionada. O grande conhecimento veio acontecer quando começou a existir a síndrome de burnout em médicos no momento da pandemia. E como isso cresceu. E a Sim. gente precisa ter cuidado, a gente precisa cuidar do nosso psiquismo, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Nós somos um todo. A mente interfere no corpo, o corpo interfere na mente, e ambos interferem e sofrem interferência do ambiente. Então, eu preciso, sim, cuidar da minha vida de uma forma holística, da minha saúde de uma forma holística. E, como você colocou, a gente também está aqui hoje para mostrar que tem saída, que a gente pode ajudar. E se você que está escutando a gente está triste, tem saídas. O governo oferta. Existe o CVV, Centro de Valorização à Vida, que vai te escutar, vai te dar aquele direcionamento primeiro. Existem os profissionais de saúde que vão te apoiar nisso. O SUS, se eu não me engano, ele já tem os centros que podem também trabalhar nesse sentido. Você que está ouvindo a gente não está sozinho. Você que já pensou em se matar e levante a primeira pedra. Quem nunca pensou, eu queria morrer. Esse pensamento todo mundo já teve. Agora, uma coisa é a gente dizer, ai, que vontade de morrer, que negócio chato. Outra coisa é a gente dizer isso de uma forma mais profunda. A gente precisa ter muito cuidado com essa frase, com essa fala, de quem está perto da gente, inclusive com a gente mesmo, porque a gente precisa também de praticar o autocuidado. Então, se a gente percebe que o peso está grande, se a sobrecarga está grande, bora cuidar da gente. A nossa vida é preciosa. A gente está aqui para fazer a diferença. A gente está na vida para ser feliz, para trazer essa conexão humana, para mostrar que a gente pode melhorar o mundo, que a gente pode fazer diferente. Eu penso muito nessa perspectiva. Eu sempre acredito no humano, eu sempre acredito no mundo. Muitas vezes, por mais difícil que ele se mostre, que ele venha se mostrando para a gente, mas assim, sempre que a gente conversa com um ali, outra acolá, a gente percebe quantas pessoas boas tem no nosso entorno, né, Alexandra? Muito, muito. E eu acho que essa questão da vida de relação, ela é o suporte. Eu falo de uma vida de relação que seja saudável, amigos mesmo, porque colegas para farra, para beber, a gente tem muito, principalmente quando nós estamos numa visibilidade social dentro Sim, das nossas funções. E a gente muitas vezes confunde essas pessoas com amizades. A gente vai descobrir se elas de fato são amigos quando a gente perde uma função social, quando a gente perde uma posição social. E aí a gente vai descobrir, de fato, quem são os amigos. Então, eu queria, estou dando até esse gancho, porque você falou da questão do burnout, do quanto a gente desconhecia isso e do quanto a gente já sofria isso dentro dos ambientes de trabalho. Hoje a gente tem uma pressão dentro do ambiente de trabalho, nós temos uma pressão por metas. E, gente, isso chegou, inclusive, dentro das redações jornalísticas. E eu sempre questionei isso, porque eu digo, gente, como é que alguém vai questionar, vai analisar a minha entrega? Porque tem entregas que eu faço que não estão no computador. é isso mesmo. Tem coisas que eu estou fazendo ali dentro daquele ambiente que não estão registradas no computador. E quer dizer que se não estão registradas no computador, se eu não posso computar, isso não é uma Não tem entrega. sentido. Ou seja, isso é uma escravidão, isso é uma visão completamente equivocada de determinadas funções de trabalho. E aí, Adriana, eu quero puxar, a gente falou muito dessa questão da adolescência, mas eu gostaria de falar agora de nós adultos. Sim. Dessa exigência de que nós sejamos profissionais ativos, que nós estejamos o tempo todo à disposição da empresa, que nós sejamos profissionais que deem sempre resultados, a gente não pode adoecer, você não pode estar frustrado, você não pode ter um dia ruim, e como essa pressão, porque eu digo que essa pressão ela é um escalonamento. Nos cursos de oratória, algum aluno meu que esteja aqui assistindo o curso, ele sabe disso, ele vai dizer exatamente isso. Eu primeiro falo que oratória é autoconhecimento, porque a minha comunicação ela é exatamente aquilo que eu sou, e é justamente por eu não me conhecer, por eu não conhecer as minhas fragilidades e os meus medos, que muitas vezes eu sou um líder de equipe, eu sou um chefe, que eu vou ser arrogante, que eu vou fazer um abuso ali com os meus subordinados. Por quê?
Eu recebo, tem o presidente da empresa, o presidente pressiona o diretor pressiona o gerente pressiona o líder de Equipe. seção, de equipe. O líder de equipe não segura a pressão, ele faz o quê? Ele descarrega nos seus subordinados. E aí vai ser abusivo, ele vai gritar, ele vai ameaçar, ele vai exigir, ele vai fazer um monte de coisa. E muitas vezes a base da pirâmide, que é a equipe, a pessoa não aguenta aquela pressão e ela faz o quê? Ela se suicida. E a gente sabe que tem casos disso. A gente teve, me levei aqui agora, um alto comandante de patente militar que se suicidou na frente da chefia. Então, assim, e essa pressão ocorre. Você trouxe a questão dos médicos, o índice de suicídio entre os médicos aumentou depois da pandemia. Aumentou. Muita gente não deu conta. E aí, agora eu quero que a gente falasse de nós, esses adultos, que estão pressionados. Como é que a gente vai identificar isso? Como é que a gente pode ajudar um marido, uma esposa, um filho que está sendo ali pressionado dentro de um ambiente de trabalho, de uma realidade irreal, de uma perfeição que ela não existe? Eu adorei quando você começou a falar dessa exigência, que é o que o Byung-Chul Han fala, né? Quando dá 8 horas da manhã, eu já tenho que ter ido para a academia, levado os filhos para a escola, feito café da manhã, assistido a minha aula de inglês, feito meditação. Isso é irreal, gente. Primeiro passo é entender que existe uma coisa chamada limite. O ser humano tem limites. A gente precisa, inclusive, cuidar da nossa alimentação, a gente precisa ter um sono de qualidade, a gente precisa beber água, não é? A gente precisa se conectar com pessoas. Então, existe uma coisa chamada limite. O que é que a gente precisa fazer? Ficar atento a essa realidade paralela. Primeira coisa, eu preciso encontrar os meus próprios limites. E isso, Alexandra, você colocou muito bem com a questão do curso de oratória. Autoconhecimento. O conhecimento é meu. O conhecimento não é o que o outro diz sobre mim, nem o que o mundo diz que eu preciso fazer. Eu preciso ter sintonia com o meu bem-estar. Inclusive, o café desse mês de setembro, Alexandra, que vai acontecer no dia 30, a gente vai falar sobre felicidade. Exatamente fazendo a relação da felicidade com o bem-estar. Eu preciso ter consonância comigo. A pessoa que eu tenho, meu primeiro compromisso é comigo. A própria conexão, se eu não me conectar comigo, eu não me conecto com o outro. Então, eu preciso desse olhar. E olhe que o nosso organismo, ele fala. Ele diz para a gente grita. Se ele está exausto. Ele grita. Alexandra, a gente sente no nosso dormir. Tem pessoas que falam, eu não consigo dormir depois de um dia inteiro de pressão. As pessoas entendem, as pessoas sentem quando não estão conseguindo mais concatenar as ideias. É até essa posição que eu fiz agora. É uma coisa assim muito... Quando você estiver fazendo isso, fique atento. O que é que está acontecendo? Por que você está segurando essa cabeça? Fique atento. Não é? Então, assim, a gente precisa estudar, trabalhar de uma forma que seja prazerosa. Se perguntar para quê e para quem eu estou fazendo tudo isso. Se não for para o teu crescimento pessoal, se não for para o teu bem-estar, tem alguma coisa que está errada. Se eu tiver que estar mostrando sempre para o mundo, tem algo que está muito errado. E esse autoconhecimento, ele traz a habilidade do ser humano para dizer não, para dar limites. Só que não se engane, que você não vai dar limites ao mundo, não vai dizer não ao mundo, se você não introjetar isso primeiro em você. Então, dar um não para si, né? Dá um não para si, dá um não para si. Inclusive esse não do reconhecimento de até onde eu posso caminhar. O que é que eu quero para a minha vida? Direcionamento é outra palavrinha mágica. Saber onde é que eu estou, o que eu preciso alcançar e quais são os passos para eu chegar no meu objetivo. Bora traçar metas palpáveis, bora cuidar da saúde. Você costuma ir ao médico, observar como é que está o seu organismo? Você costuma praticar exercícios físicos que pode ser dançar, fazer uma coisa que você goste. A gente precisa se cuidar. Precisamos de autocuidado físico e emocional. Porque se você pensar só na questão profissional, você vai adoecer. Até porque o mundo está cada vez exigindo que você seja o seu próprio chefe. Quando as pessoas, os próprios empreendedores, eles agora não têm mais nem carteira assinada. E eles não têm mais nem a quem se queixar. Eles têm que ser
autocobradores de si mesmo, e isso vai adoecer. E quando a gente teve que trazer o home office, que você não tinha Sim. mais tempo nem para tomar um gole d'água. Então, se você não der esse limite, se você não colocar sua carga de trabalho, talvez não seja a gestão que vai fazer isso. Algumas gestões já estão mais preparadas, estão mais atentas, mas isso não é a realidade de uma forma geral. A realidade é esse escalonamento que a Alexandra coloca, que é cobra daqui, cobra dali, cobra da acolá, e vai bater na equipe, que muitas vezes é a mais frágil. E nesse sentido, o que é que a gente tem visto? Quando a Alexandra fala que a síndrome de burnout, que é um estresse laboral, que se sustenta em um tripé, que fala de despersonalização, de baixa realização profissional e de estresse laboral, de alta demanda sua, isso vai desembocar no absenteísmo, que é o quê? Você dando entrada nos atestados e sendo muito mais difícil para as empresas, para as instituições lidarem com todo esse processo. Inclusive, Adriana, me veio aqui na mente agora uma matéria que eu vi tem algum tempo por aí, porque a gente sabe que, por exemplo, o Japão, depois da guerra, eles tiveram um avanço tecnológico muito grande. E o índice de suicídio entre profissionais no Japão era altíssimo. Por quê? Porque eles têm uma cultura de perfeição, né, de correção muito grande. E quando você se percebe não atendendo aquele padrão, simplesmente é como se assim, eu não sirvo, eu não sirvo para nada. E a gente percebe isso também aqui no nosso país. A gente sabe que existem pessoas, por exemplo, uma situação que a gente vê muito comum, que leva muitas vezes a pessoa a tirar a própria vida, é a questão de uma falência. E Uma a falência. vergonha? E A a vergonha? vergonha, né? Ela não dá conta de ter falido, ela não dá conta, e aí a gente volta naquilo que a gente já falou lá atrás, né? Possivelmente uma criança e um jovem que não foi treinado na resiliência para administrar as suas próprias emoções diante de uma frustração, que tinha que ser perfeito dentro de casa, que era extremamente exigido, se tornou um adulto onde não dá certo, onde tentar uma coisa, essa coisa não dá certo, significa para ele não sirvo para mais nada. Eu cometi o topo da minha incapacidade. E eu acho isso, nossa senhora, isso é tão desesperador. Você falou agora, essa questão do empreendedorismo, eu tenho conversado com vários amigos e amigas, que hoje, particularmente dentro do jornalismo, muita gente está tendo que empreender, e eu conheço pessoas que estão desenvolvendo transtorno de ansiedade. É Por quê? muito? Por quê? Porque a nossa geração não foi uma geração educada para ser empreendedora, nós fomos educados para sermos empregados. A gente está tendo que aprender aquela coisa, né? Você vai ter que aprender a trocar a roda com o carro andando. E como isso é desesperador, e como isso causa medo, e como isso é inseguro, porque a gente tem que encontrar, muitas vezes, dentro da gente, um piso, uma base, que ela não foi preparada. E aí, Adriana, como é que a gente vai lidar com isso para evitar que a gente chegue num extremo de dizer eu não sirvo para nada e eu não sirvo para estar aqui? Primeiro, lembrar que a gente não pode a gente não pode cobrar esse desempenho desenfreado, esse alto desempenho desenfreado. A palavra limite vai começar lá da infância e vai chegar até a nossa vida adulta, não é? Eu preciso desse limite, eu preciso compreender. Eu posso fazer, mas eu preciso de limites. Eu escuto muito uma frasezinha. Já escutei o céu é o limite e já escutei uma que me deixa assim muito assustada. Nem o céu é o limite, sabe? De empreendedores. Nossa. Então, assim, nem o céu é o limite é uma frase que me causa medo, porque temos que ter limites. Então, a melhor forma de lidar com isso é reconhecer o nosso organismo. Porque, Alexandra, não tem jeito, vai ficar doente. Não tem para onde correr. Você pode não ficar agora, mas lá na frente você fica. Então a gente não pode entrar nessa
nessa massificação toda, sabe assim, fazendo parte dessa de com a massa. Bora. Não, precisamos fazer diferente. Vamos cuidar do nosso organismo, vamos cuidar da nossa vida. Eu preciso dar pausas. A pausa, ela é fundamental. Então, sabe aquela pausa do cafezinho? Sabe aquela pausa do final de semana do feriado? Aquela pausa que você vai visitar os amigos? Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito. Eu trabalho muito e as pessoas dizem, Rita, como é que você consegue trabalhar tanto? Eu visito as pessoas que eu amo. Eu saio com os meus amigos. Eu cuido da minha saúde. Eu estou em dia com os meus médicos. Eu me alimento bem. Eu tenho nutricionista. Eu faço exercício físico. Eu faço terapia. Eu faço terapia com psicólogo e faço terapia holística energética. Eu cuido de mim. Eu acho espaço para tudo isso. Eu fico com meu filho, eu adoro o meu cachorro, eu adoro a comidinha de casa. Então, assim, a gente precisa, e trabalho muito, tenho uma dinâmica puxada, mas dou conta das outras coisas da minha vida. Precisa. Porque se a gente não fizer nesse formato, se a gente simplesmente. E já teve tempo, viu, Alexandra, que eu não cuidava disso tudo, não. Já Sim. teve tempo que era trabalho. E eu precisei reconhecer, graças a Deus, não adoeci, mas precisei de muita consciência. De tanto falar isso, eu comecei, eita, eu tenho que fazer também. Eita, que a primeira a ouvir é você, né? Peraí, Adriana, presta atenção. Então, isso foi me trazendo muita. Por mais que a minha mãe dizia assim: minha filha, você precisa de um dia para fazer suas unhas, você gosta tanto. Eu adoro fazer minha unha, adoro fazer meu cabelo. Aí eu dizia: você tem razão, mas eu não conseguia encontrar esse dia. Agora eu tenho o meu dia de fazer minha unha, sabe, de cuidar de mim, de fazer as coisas que eu gosto, de viajar. De viajar, eu viajo, eu estudo, eu não paro de estudar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Então, eu tenho que encontrar, a sugestão que eu dou para as pessoas é que busque situações que lhe faz bem, sabe? Eu não posso me deixar de lado, porque sou eu que vou. Eu sou responsável por isso aqui. Então, quão mais. O meu personal uma vez me perguntou assim: qual é o seu objetivo? Eu disse: olha, eu tenho um objetivo de chegar aos 90 anos, conseguindo trabalhar e levantar da cadeira. Se eu vou chegar aos 90 anos, eu não sei, mas eu quero levantar da cadeira e quero trabalhar até o meu último dia, com o que eu gosto de fazer. Então, eu quero estar bem comigo para estar bem com o outro. A gente tem que identificar o que é que me faz bem. Uma leitura te faz bem? Um filminho, um final de semana te faz bem? Um cafezinho com teus amigos te faz bem? Tudo significa bom senso e dosagem. A gente tem que ter espaço para tudo. Se a gente só. No ciclo vital, quando a gente fala do ciclo vital em relação ao ser humano, né? Eu gosto de fazer analogia com uma pizza. Então, é mais ou menos assim. Vamos dividir essa pizza em retalhos iguais. Isso é o ideal. Todo dia eu acordo, eu tenho 100% de energia para dividir nessa pizza. O ideal é tudo igualzinho. O real é que a gente coloca 80% em uma área da vida e, sei lá, 20 em outra e não coloca e não alimenta mais nenhuma área. Eu tenho que chegar perto do ideal, canalizar um pouquinho para cada área da minha vida, lembrar que eu tenho que trabalhar, que é importante para mim cuidar da saúde, que é importante estar com os meus amigos, que é importante eu cuidar das minhas finanças, saúde financeira também é vida, também é saúde, cuidar do meu pedagógico, cuidar do meu espiritual, independente de religião que você seguir, cuidar de nós de uma forma na busca dessa totalidade, desse equilíbrio, que é o que vai, essa homeostase, é o que vai trazer mais saúde para a gente de uma forma geral. Inclusive a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz, saúde mental é isso, é você estar em equilíbrio, em consonância com as diversas áreas do seu organismo. Isso. Então, quanto mais eu tiver bem, esse bem-estar nas diversas áreas, eu estou com a saúde mental em dia. E olha, gente, como a gente falou hoje, tudo começa aqui, viu? É aqui quem dita tudo. Se eu pensar que eu estou mal, eu sinto. Se eu pensar que eu estou bem, não é só pensar. É se eu começar a conectar com a ideia da alta exigência, estou frita. Sentir. Nossa vida tudo passa pelo sentimento. E aí é um outro erro a gente racionalizar tudo e achar que sabe tudo aqui, quando, na verdade, nós somos seres que somos eminentemente sentidos, sentimentos, emoções,
e que quando a gente não olha para esses sentimentos e emoções, e a gente vai taponando isso com o workaholic, a pessoa que trabalha o tempo todo, com a Isso. pessoa que tem que atender a demanda, não, porque eu estou sempre pensando no outro, eu tenho que cuidar de fulano, agora eu não posso cuidar de mim. Quando a gente simplesmente se esquece ou a gente se desconecta da gente, pode chegar a situações como isso que foi o nosso tema de hoje, que é a questão Perfeito. da gente chegar a um ponto onde a gente está tão perdido, onde a gente está tão desconectado, que a gente não vê mais sentido na vida. E isso não tem idade, né, Adriana? Porque Não. a gente tem também a questão dos idosos, que Oh, eles também se sentem, em algum sabe uma coisa momento, importante para os sem idosos? utilidade. Uma coisa que eu acho muito importante para os idosos é o seguinte: é muito comum que eles cheguem à aposentadoria. Então, a Sim. sugestão para os idosos é que, para a sua aposentadoria, se programe, faça um planejamento. Não estou falando nem da questão financeira apenas. Estou falando você É ter do um que fazer o depois. que fazer depois, porque você passa 30, 40 anos trabalhando, no outro dia você não tem mais o que fazer. Você fica em casa e começa a ter conflitos em casa, porque ninguém se acostumou a você em casa o tempo inteiro, conflitos com você. Então, vamos ter um objetivo. Esse objetivo pode ser estudar algo que você sempre quis e nunca teve Isso. oportunidade. Aprender um instrumento musical. Ah, não tenho idade? Tem. A gente, enquanto tem Tem. vida, a gente tem idade para tudo. Não tem essa de não ter Fazer idade. um trabalho social. Fazer um trabalho social, ou simplesmente assim, eu gosto muito de trabalhar, eu quero empreender em algum outro trabalho, ok também. Não tem nenhum problema, mas busque encontrar uma forma de você ter um projeto de vida, seja ele aquele que te dê motivação. Vai fazer um curso de oratória com a Alexandra? Chegou na. Vê-se embora! Quero aprender mais da minha comunicação. E olha que eu vou te dizer, se o teu curso de oratória ele, assim, você está de parabéns, porque você trabalha o ser humano como um todo, viu, Alexandra? Você trabalha o autoconhecimento, você está dando para as pessoas que estão no teu curso isso que a gente busca, essa reflexão que elas tenham, a propriedade que elas têm de si. A Alexandra, você sabe melhor do que eu, ninguém se comunica com o mundo se tiver preso ao medo, à ansiedade, à angústia. Tem que ser trabalhado. Então, assim, parabéns pelo teu curso e as pessoas que estão sem projeto, começa aí por um curso de oratória, que é uma boa. Mas, Adriana, não tem como ser diferente. Eu não acredito em nada mágico. Por quê? Porque eu tenho a minha própria construção. Eu sou uma pessoa que eu superei medos, eu sou uma pessoa que eu superei crenças negativas sobre mim, para poder hoje, inclusive, estar aqui no vídeo com você, conversando, e olhando para essa imagem que está aqui no vídeo, e olhando para essa mulher e achando ela muito bonita, aos 52 anos de idade. E isso não acontecia quando eu era mais jovem. Eu tinha uma dissociação da minha imagem e eu só vim botar a cara no vídeo aos 47 anos. Eu digo sempre, gente, o que eu me arrependo é de não ter começado antes. Né? Então, assim, eu não vou. Eu digo para as pessoas: quanto mais você se conhece, você se aceita, mais você tem coragem para encarar todos os desafios da vida. E Perfeito. viver precisa de coragem. Eu quero dar um depoimento aqui, mas eu já tive um dia da minha vida, em que eu olhei para mim e disse assim: não vale mais a pena viver. Eu tive esse dia. Foi um período em que eu estava muito difícil. Eu não me lembro se foi o período que eu estava desempregada, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu estava num momento muito complicado, mas todos os problemas eram aqui dentro. Eu estava muito insatisfeita comigo, com muitas questões. E eu fui começar um tratamento com homeopatia. E até hoje eu uso a homeopatia como uma ferramenta. Há quem acha que é um placebo. E eu quero dizer que eu sou a prova viva de que isso não é um placebo. E o meu primeiro contato com a homeopatia fez eclodir, porque esse é o trabalho da homeopatia, ela dá uma piora para depois você melhorar. E ela eclodiu coisas em mim, num dia, que eu olhei para um lado e digo: eu não dou conta de resolver tudo isso. Perfeito. Foi exatamente assim: eu não dou conta de resolver tudo isso, eu vou desistir. Eu vou desistir.
E aí aquela coisa assim na minha mente chegou e diz assim: e se você desistir, o que é que lhe sobra? Eu Perfeito. parei, olhei e disse assim: não vale a pena mais estar viva. E foi quando eu disse essa frase que opa, voltei, eu digo, Trouxe de volta. eu digo, eita. Então eu entendo, ou eu tenho talvez um pequeno entendimento do que leva uma pessoa a desistir da vida. Ela não Sim. encontra saídas, ela se acha sobrecarregada, ela não vê, ela não vê caminho, ela não vê uma alternativa diante daquele inferno que ela está vivendo. E eu quero trazer esse meu depoimento, porque talvez quem está assistindo aqui tenha dito: é muito fácil falar quando você não passa. Nada. Não. É muito fácil falar para quem nunca passou. E eu já passei por isso. Então, eu quero dizer que, assim, isso pode acontecer, mas é possível também a gente sair disso. E é possível a gente reconstruir, é possível a gente encontrar novos objetivos com todo o apoio espiritual, de amizade, sabe, psicológico, psicoterapeuta, buscar essa ajuda. Quando a gente quer lutar pela vida, ela acontece. E a gente precisa ter esse apoio para a gente querer, porque tem hora que a gente não tem perna para fazer só. Olha, Alexandra, teu depoimento é lindo. É assim, é algo que eu escuto muita gente, né? E a gente sabe como é a dor da alma. E todos nós humanos sentimos dores na alma, não tem esse que não sinta. E ela é a pior que tem. É, porque inclusive a mesma área do cérebro responsável pela dor física, ela responde, a neurociência diz, pela dor psicológica, pela dor da alma, pela dor emocional. Então é dor mesmo. E assim, eu quero lembrar, não é, que às vezes as pessoas elas estão com essa dor e pensam assim, eu não quero mais, e pensam que tirar a própria vida, elas vão acordar depois. Não acorda, não. Não é simplesmente dormir e eu vou acordar. Eu já tive essa conversa com alguns adolescentes. Você não vai dormir e acordar, não. Você não acorda mais. Isso é muito sério. Imagine, não acordo mais. A gente só tem essa chance de vida. Então a gente tem que cuidar da vida da gente. A dor existe. A dor vai acontecer. Eu preciso aprender com a dor para me fortalecer. Se sentir que está desesperado. E eu vou lhe dizer, todo mundo já teve essa vontade. Né? Eu também já passei por um momento desse, no momento que eu estava grávida do meu filho. A dor era tão grande, foi um sofrimento tão grande que eu passei naquela época. Eu cheguei para minha tia e disse: eu não estou mais aguentando, é muita dor. Ela olhou para mim e disse assim: aguente mais um pouco, e você vai ver que vai valer a pena. E eu acreditei naquela palavra dela, sabe? Assim, ela pegou na minha mão e Uhum. disse: eu estou aqui. Ou seja, rede de apoio. A gente precisa de rede de apoio. Todo mundo passa por uma situação de dor, de acreditar que não vai suportar. Mas Sim, é possível suportar. A gente está conectado, a gente está junto. E assim, concordo com você, Alexandra. Às vezes a gente precisa escutar a nossa própria voz para poder despertar e ver, peraí, o que é que está valendo a pena? A minha vida é muito mais do que isso, gente. A vida da gente é muito mais muito, do que isso. Muito muito. mais do que isso. Bora pedir ajuda, se for necessário, bora pedir ajuda. Não tem vergonha em pedir ajuda. O que a gente não pode ficar é nessa dor, nesse looping de dor, porque ninguém aguenta também ficar no looping de dor. Não, Existe saída, existe medicamento, existe a saúde de uma forma geral que pode fazer com que a gente possa nos ajudar a repensar. Você que está aí ouvindo a gente não está sozinho. exatamente. E como já diria Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um Isso, eterno aprendiz. Ah, eu sei, perfeito. né? Que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Adriana Barros, muito obrigada por estar aqui mais uma vez no nosso Papo de Psique. Gratidão. A gratidão é Portas minha. sempre abertas aqui para lhe receber aqui conosco. E quem quiser achar esta pessoa maravilhosa, a gente está aí, o Instagram da Adriana. E dia 30 desse mês, agora de setembro, 30 de vai ter setembro. mais um cafezinho
Nosso regado à felicidade. Isso, a gente falando sobre saúde mental, um café bem gostoso. E agora a gente está com a nossa segunda unidade, que fica na Zona Sul, a Clínica Adriana Barros está abrindo a sua segunda unidade, que é Que lá no massa. Empresarial Newton Melo, no Pina, que vai ser onde vai acontecer esse nosso quinto episódio do Café com Você. Se as pessoas quiserem acompanhar, tem o Instagram do Café com Você Psicologia, onde podem fazer as inscrições. A gente está com poucas vagas agora, mas ainda temos vagas. A entrada é franca, 3 quilos de alimento, que dessa vez a gente vai apoiar a comunidade do Coque, que é a comunidade apoiada pelo Galo da Madrugada, e o Galo da Madrugada está apoiando o nosso trabalho nesse mês de setembro. Que maravilha! Muito feliz com isso, muito feliz com esse crescimento. Super sucesso aí, mais essa edição do Café. Eu já tive um, gente, vale muito a pena Uma participar do alegria lhe Café. receber. Foi. Ele vou levar falta este mês, porque eu estou com um treinamento neste dia, tá? Vou estar dando aula, vou estar no curso, mas está sempre na agenda, sempre que eu posso, estou lá com A vocês, cada 2 com meses, certeza. os meses ímpares, o último sábado dos meses ímpares, a gente está trazendo uma temática de saúde mental regada a um gostoso café. E o café é gostoso, né, não, Alexandra? Oh, e muito mais Olhinho gostoso de do que o café é o papo. macaxeira, com aquele cafezinho. E muito mais gostoso do que o café é o papo. Adriana Barros, beijo Grata grande no por tudo. coração. Um beijo Obrigada, enorme. digo Muito obrigada pelo convite, por uma temática tão importante, que eu me sinto tão feliz e tão honrada, Alexandra Torres, de estar no seu programa, falando sobre algo tão importante para a gente e para a psicologia de uma forma geral. muito obrigada também, Adriana. E eu quero aqui agora dizer obrigada a você que esteve com a gente. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilha, dá o teu like aqui. O teu like é muito importante para que a gente possa, o YouTube possa reconhecer esse conteúdo como algo relevante e levar para mais pessoas. Então, você que assiste aqui nosso programa, não deixa de dar o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo e compartilhe. A gente pode ajudar alguém hoje, nesse momento, a optar pela vida. Um beijo grande para você. Terça-feira tem mais um Papo de Psique. Até lá.